Oi, cafeinados! Chegamos ao final da segunda temporada de Euforia. E nesse vídeo aqui, eu quero retomar e analisar, assim, a temporada inteira e também, falar um pouco do que esperar para a terceira temporada. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista, e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Vamos falar a verdade que essa temporada de Euforia foi tudo assim, tudo. Já quero começar o vídeo aqui falando que vai ter spoiler, sim, de todos os episódios da temporada, inclusive, porque eu vou fazer aqui uma análise narrativa, principalmente, não vou fazer uma análise muito técnica, afinal, esse é um canal de narrativa, mas eu vou fazer uma análise narrativa de episódio por episódio, e como que culminou aí no último episódio da temporada e o que vem por aí. Então, tem spoiler, se você não gosta de spoiler, já aviso que talvez esse vídeo não seja pra você, mas se você já assistiu tudo e tá a fim de comentar, continua assistindo aqui até o fim. Essa segunda temporada, ela veio pra provar como que essa trama, ela precisa de uma série, Ela não se bastaria com um filme ou com as sequências de filmes. Então, ela precisa de série, ela precisa ser episódica. Enquanto na primeira temporada a gente é apresentado aquele mundo, aquelas verdades, tudo que acontece ali e aos personagens, na segunda temporada a gente passa a conhecer esses personagens. Ser apresentado a alguém é totalmente diferente de você conhecer alguém, Inclusive na vida real. Se você encontra uma pessoa 3, 4 vezes, sabe o nome dela, às vezes sabe o que ela faz da vida, isso não é conhecer uma pessoa, Conhecer uma pessoa é realmente saber o passado dela, o íntimo dela, os sentimentos dela. E na segunda temporada de Euforia, a gente realmente passou a conhecer aqueles personagens, Alguns daqueles personagens. Os roteiristas fizeram um uso maravilhoso da história pregressa, Que é a história passada dos personagens, e inclusive personagens como o Nate, a gente fica naquela relação de amor e ódio ali com ele, Tudo bem, mais ódio do que amor, mas às vezes a gente passa a entender ele. Com o Fesco, por exemplo, a relação é simplesmente amor, Porque a gente conhece o passado dele e a gente vê como ele é puro, é um personagem puro. De novo, essa vai ser uma análise episódio por episódio, principalmente os prólogos, porque cada prólogo maravilhoso, incrível que teve ali. Os prólogos são aqueles acontecimentos mostrados antes do letreiro de Euforia, em alguns episódios, que tem ali seus 5, 10 minutos. No primeiro episódio, o prólogo ele vai introduzir o espectador à temporada, a trama da temporada, só que não como a gente esperava, que seria com a Rue e a Jules, Que foi o conflito final do fim da primeira temporada. Não, o prólogo, o primeiro prólogo, a primeira pessoa que a gente é apresentada ali para a segunda temporada é o Fesco, a avó dele e o Ash. E o que isso quer dizer, da temporada como um todo? Isso quer dizer que o primeiro personagem que aparece na tela, a primeira história que aparece na tela, ela acaba já, consequentemente, tendo a empatia do público. A primeira pessoa em tela é o herói da nossa história. E quem é o primeiro personagem em tela? O Fesco. E no decorrer da temporada, a gente vai percebendo como o protagonismo dele cresce, E como a gente torce por ele, a gente quer ser amigo dele. Existia um pouquinho desse sentimento na primeira temporada, mas não porque o Fesco era o Fesco, mas porque o jeito que ele tratava a Rue, Como ele protegia a Rue. E nessa temporada, a função da vida dele na Rue não é mais tão importante, porque agora a gente conhece ele, a gente conhece o passado dele e a gente quer conhecer o futuro desse personagem. Por isso que a gente gosta dele. Além disso, a gente começa a ver, o início ali de um romancezinho entre o Fesco e a Lexi, e esse romance a gente quer ver acontecer. O primeiro episódio tem cenas muito fortes
E isso já marca o que a gente vai ter que esperar, o que a gente vai esperar para a temporada como um todo. A atuação da Sydney Sweeney, né, que é a Cassie, meu Deus, parabéns, sensacional na temporada inteira, né, mas nesse episódio aqui foi, assim, não uma surpresa, foi uma surpresa, vai, isso foi uma surpresa muito positiva para todo mundo, né, todo mundo saiu comentando sobre a atuação dela aqui nesse episódio. No prólogo do segundo episódio, a gente começa com imagens ali do fim do primeiro episódio, mas a gente segue essa narração falando sobre o Nate. A gente já tinha ali, na primeira temporada, um episódio falando sobre ele, né, e a sua relação com relacionamentos. Relação com relacionamentos. Mas nesse prólogo, a gente é levado a entender o Nate. E aí, né, a sua mente explode, assim, como que eu sou capaz de gostar desse otário aí? Mas o objetivo aqui, nesse prólogo em específico, nem é a gente gostar do Nate. Na verdade, é a gente odiar o pai dele. Nesse prólogo, ele é apresentado como culpado pelo Nate ser como ele é. E a gente sabe que essa é uma explicação totalmente plausível, né? Realmente a nossa criação, com quem a gente cresce em volta da gente, faz toda a diferença ali no momento em que o Nate tá passando, que é a adolescência, final da adolescência. Mas aí, no decorrer do episódio, né, a gente vê o Cole protegendo o Nate, querendo se vingar pelo que fizeram com ele. E aí a gente fica aquilo, tipo, e aí, é pra eu gostar desses caras, é pra eu odiar esses caras, é pra eu não importar com esses caras, o que eu faço? O que eu faço? E então a gente tem o baque do terceiro episódio da temporada, contando a história pregressa do Cole. Como que a gente vai odiar um cara que também foi criado com aquela criação que ele teve e com uma frustração tão grande como aquela? Então a gente acaba esse prólogo gostando do Cal, porque no final do episódio anterior ele tava protegendo o filho dele e aí agora a gente descobre também porque ele faz tudo que ele faz, e entendendo o Nate. E como que a gente acaba o episódio? Gostando do Cal também, entendendo o Cal e odiando o Nate com todas as nossas forças. Principalmente pelo que ele tá fazendo com a Cassie e a Maddie. Esse, inclusive, é o meu segundo episódio favorito dessa segunda temporada, porque o modo como eles construíram a narrativa, que mesmo a Rue e a Jules sendo as protagonistas da série, a história delas tá ficando em segundo plano, mas isso não é incômodo pra gente, sabe? A gente quer seguir realmente aquela história que tá sendo contada em primeiro plano. E isso não é incômodo justamente porque na vida real dessas personagens, né, ali na vida da Rue, por exemplo, ninguém lá tá ligando pro que tá acontecendo pra ela também. Elas lá também estão em segundo plano, né? Porque todo esse drama do Nate, da Cassie, da Maddie, lá na vida delas também tá em primeiro plano. Então, ninguém tá ligando pra Rue. Ninguém vê o que a Rue tá fazendo. E justamente isso vai culminar, né, no que culmina daí alguns episódios. O quarto episódio é um episódio bem confuso, tecnicamente, assim, que é um roteiro muito metafórico, uma montagem bem não linear, né, não cronológica, mas é um episódio que fala, opa, bom dia, gente, vamos acordar, alô, alô, essa série é sobre a Rue. E isso vem lá desde o prólogo, né, que é um prólogo com a Rue e a Jules. Esse prólogo foi extremamente comentado, né, sai em todas as redes sociais ali, tinha algum post sobre isso, porque ele fez muitas referências a diversas obras de arte. E esse prólogo seguido por um episódio com mais uma atuação arrebatadora da Sydney Sweeney e também do Eric Dane, né, que é o Cal. Que a gente acaba esse episódio venerando esse personagem por ter tido a coragem de fazer, né, tudo que ele fez, jogar tudo pro alto, simplesmente falar tudo que ele estava pensando e desistir de tudo que ele construiu até ali e ir embora. E a gente acaba o episódio odiando o Nate de novo. E de novo, em todos os episódios, no caso. É engraçado que é
muito fácil odiar o Nate. E no fim do episódio, a cena que gerou milhões de teorias, né? A Rue morreu de overdose, né? O que aconteceu nessa cena? Essa cena, ela me pegou assim de jeito. Você termina o episódio sem qualquer ideia do que tá acontecendo ali. Naquela história, você fala, o que é isso? O que é isso, gente? E o quinto episódio começa sem prólogo. Sem prólogo. A gente é jogado direto pro fundo do poço junto com a Rue. Sem história pregressa, sem personagem coadjuvante, só a dura realidade da nossa protagonista. Aplausos, aplausos. Eu tô aplaudindo novamente os roteiristas dessa série porque assim, ó, tudo se encaixa. Zero pontas soltas, só, lógico, as intencionais. Um episódio dedicado totalmente a Rue, né? E a atuação incrível, sensacional da Zendaya, sem erros. Sem essa mulher merece o mundo. E então a gente segue o episódio na pele da Rue e como é angustiante. É angustiante ver toda aquela abstinência, né? O sentimento de abstinência. Nossa, você fica assim, sem palavras. E aí no meio do rolê, a Rue solta que a Cassie tá transando com o Nate na frente da Madeline. E aí esse episódio nem acabou, a gente já quer o próximo episódio pra ver como é que vai ser esse embate entre a Cassie e a Madeline. E aí o próximo episódio começa. E também começa sem prólogo, né? A Rue, ela não tem condições, olha a condição que ela tá. Como é que ela vai narrar um prólogo? E aí a gente continua nessa angústia da abstinência junto com a Rue e do nada aparece um prólogo, né? Aparece uma narração de uma história pregressa, que é uma que a gente precisa conhecer muito bem, que é a mãe da Rue. E no decorrer do episódio, assim, não acontece o que a audiência queria, né? Que é o embate entre a Maddie e a Cassie, mas tudo parece se acertar, assim. O Nate continua sendo o personagem mais odiado da série. Esse embate justamente não acontece porque a gente consegue perceber que não é uma questão de uma ficou com o namorado da outra, sabe? É mais uma questão de amizade, de confiança. E justamente a Maddie deixa isso bem claro. Tudo parece muito bem. Até a última cena, que a gente ouve a mãe da Rue falando ao telefone o medo dela, né, de a filha se suicidar. E aí tá plantada a sementinha que o espectador precisa para aceitar que se algum momento a Rue, que é a protagonista, morrer, é aceitável. Porque até a mãe dela acha que isso vai acontecer. Por que a gente não pode achar também? E então, o 7º episódio da temporada, que é o melhor episódio da temporada, na minha opinião, vai deixar tudo muito às claras, que é a peça teatral da Lexi. Eu fiquei um pouco confusa porque nesse episódio a gente é apresentado a uma estética mais Lars von Trier, né, que mostra ali um título de introdução. Só que aí depois esquecem isso, né? Cagam. Parece estética de botar títulos, intertítulos durante os episódios, porque durante o episódio inteiro não tem outro, e aí você vai falar, ah, beleza, no último episódio vai ter, né, tipo, desenvolvimento, conclusão, sei lá qual os intertítulos que eles colocariam, mas vai ter. E também não tem. Ou seja, e quem melhor para contar tudo o que está acontecendo e analisar tudo o que está acontecendo do que a escritora e observadora, né, Lexi. E sabe por que eu acho que esse é o melhor episódio? Porque mostra como eles são adolescentes. A gente passa a temporada toda, né, 2 temporadas todas inteiras, vendo esses personagens que são adolescentes fazendo um monte de coisa de adulto. E a gente
vê nesse episódio eles sendo adolescentes de verdade, né? A gente vê eles como adolescentes, mesmo que seja em uma atuação numa peça. A gente como espectador, não pode esquecer desse fato, que eles têm lá seus 17 anos. Isso, tudo que acontece na vida deles é uma fração do que vem aí pela frente. O drama, né? O drama de traição, namorado, ai, me deixou sozinha na estação de trem, tudo isso. Se você pega a visão do adolescente, parece uma coisa realmente gigante. E é isso que a gente vê, né? Uma coisa gigante, porque os personagens estão doendo muito. Mas, sabe, ainda vai existir muito drama na vida deles. Eles vão olhar, né, pra trás, pra época do ensino médio, e vão falar, tipo, meu, isso aí não é nada, nem sei porque eu sofri tanto com isso, né, experiência própria. Mas o Fesco, né, o nosso herói, o nosso menino dos olhos, nosso casal perfeitinho ali, meu, casal sem defeitos, ele não tá vendo a peça da Lexi. Por que ele não está vendo a peça da Lexi? Chegamos ao último episódio da temporada. E esse último episódio, o roteiro dele, eu quero dar parabéns ao roteiro e à montagem do episódio, porque eles brilham. Ainda bem que a menina, esqueci o nome da menina, a Bokuda loira, falou pro Fesco, né, o que tá acontecendo, e ele pôde se preparar. E esse episódio ele é muito forte, porque a gente vê que a Rue tá sóbria, né? Ela tá limpa. Então, há algum tempo já ela não entra em contato com as drogas, o que é ótimo. Ela tá lá, tá se divertindo na peça, né? Tá curtindo e não precisa de drogas para estar curtindo. E a gente tem ali o Ash, que é uma criança, né? No meio do mundo das drogas, do tráfico, ele é uma criança. E assim, ele já tinha feito muita merda antes, né? Nos outros episódios. E nesse episódio não é diferente. Lá vai e ele faz uma coisa por impulso. Simplesmente para proteção, né? Ele protege o Fesco, assim como o Fesco protege ele. E aí ele vai lá e se esconde com medo. É lógico que ele vai ter medo dos policiais. Ele é uma criança que cresceu no mundo do crime. Ele vai ter medo dos policiais. E então a gente é levado para o confronto ridículo, né? Em termos de, nossa, o que a gente esperava e o que é apresentado entre a Cassie e a Mad, que foi tipo um tapa. E é tão verdadeiro, assim, o que a gente queria? Que elas se matassem, sei lá, o que a gente queria que acontecesse? E justamente era isso que aconteceria na vida real, assim, não aconteceria nada de diferente disso. Então, foi muito realista, né? Sim, gente, eu pulei a parte da música, porque assim, música, foi muito boa a música, parabéns pra música, mas ela foi muito longa, né? E aí ele falou que não acabou a música. Então, amigo. E a peça termina justamente com essa relação, né, de amizade entre a Rue e a Lexi. E aí a gente vê uma conversa na vida real delas. Cara, que conversa importante. E a gente ainda não sabe se elas sabem do que aconteceu, né? Na casa do Fesco. A gente só sabe elas duas e aquele momento é delas duas. E é um momento de recomeços. Esse é um episódio de recomeços. Apesar de ser, lógico, o último episódio da temporada, né, o episódio final da temporada, ele diz muito sobre o que vem por aí, né? O Nate tirando esse peso das costas dele, né, prendendo o Call. A Cassie e a Mad falando que a Cassie terminou com o Nate e a Mad falando que tem muito ainda por aí, justamente, né? Acho que a Mad é uma das mais maduras ali. Ela sabe que aquilo ali é só um começo de uma vida inteira de drama e de coisas acontecerem. A gente tem o Fesco, que era o principal traficante da Rue, vamos dizer assim.
ele foi preso, ou foi morto, ou não sabemos o que aconteceu com ele de verdade. E temos a Rue, que tá sóbria, tá limpa e tá seguindo ali a sua vida desse jeito. E fala, né, que ela ficou assim até o fim do ano escolar. O que vem na terceira temporada, bom, é depois do fim do ano escolar. Mas eu acho que eles não vão mostrar uma Rue drogada novamente. Eu acho que justamente a terceira temporada, que vai acontecer só lá em 2024, sim, vai ter que esperar 2 anos pra esse rolê, porque tem que fazer as coisas lá com a agenda da Zendaya e tudo mais. Eu acho que a terceira temporada, ela vai trazer justamente o lado maduro desses personagens, sabe? É o lado que a gente espera que eles tenham aprendido depois de todo esse drama que eles passaram aí nessa segunda temporada, que foi realmente pesada, assim. Muita coisa aconteceu e muita coisa, sentimentos, né? Muita coisa, assim. A Jules foi uma simples coadjuvante na segunda temporada, né? Muito diferente da primeira temporada, que ela era protagonista também. Então, eu acho que é capaz, sim, de trazerem ela aí pra uma terceira temporada um pouco mais forte, esse personagem. Do mesmo modo, a Cat, que, assim, sumiu, né? Quem é Cat na fila do pão sumiu, real, sumiu. Então, talvez também retornem isso, até porque com o Nate fora da jogada, se ele ficar fora da jogada, né? Essa amizade, esse grupo de amigas, ele vai voltar a existir, né? Afinal, é o último ano delas na escola, se eu não me engano. E vocês, o que vocês acharam da segunda temporada de Euphoria? Deixa aqui os comentários aqui embaixo se vocês também curtiram muitos prólogos. Já deixa o seu curtir aqui no vídeo também e a sua inscrição no canal se você quer ver falando mais sobre filmes, sobre séries, sobre livros, sobre narrativas em geral. E a gente se vê na próxima.